No nosso quadro Saúde e Bem-Estar de hoje, eu recebo o Dr. Maurício Lima, que é especialista em cirurgia da mão. Mas quem vai falar melhor sobre a sua especialidade é ele mesmo que vai se apresentar aqui pra gente, que está sendo convidado pela primeira vez aqui no nosso programa Nobre. Olá, Madalena. É um prazer estar aqui no seu programa. Eu me chamo Dr. Maurício Lima, sou especialista em ortopedia e traumatologia, com subespecialidade de cirurgia da mão. Vou falar um pouquinho. O especialista em ortopedia e traumatologia, ele trata muito doenças articulares, doenças ósseas, tendinopatias, que são doenças do tendão. O especialista em mão, em cirurgia da mão e microcirurgia, ele trata muito doenças, tanto da mão, do punho e do antebraço. E a microcirurgia, ela trata de doenças de vasos, nervos, ou seja, de estruturas pequenas, que necessitam até de instrumentos de magnificação, como lupas ou microscópio. Doutor Maurício, então, já falou um pouco da sua especialização e a gente escolheu um tema para hoje, que é um tema que muitas pessoas chegam ao consultório sem saber realmente o que é essa doença, mas chegam sentindo dor, demência nas mãos, que é a síndrome do túnel de carpo. Vamos falar primeiramente o que é essa doença para que as pessoas conheçam. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a síndrome do túnel do carpo. A síndrome do túnel do carpo é uma patologia caracterizada por uma compressão de um nervinho que a gente tem aqui nessa região do punho, que a gente chama de nervo mediano. Então, o túnel do carpo é uma região que a gente tem aqui que passam 10 estruturas importantes. 9 são tendões que auxiliam a gente a flexionar os nossos dedos, e uma é o nervo mediano que causa todos esses sintomas. Ela é uma patologia muito comum nas mulheres, muito mais comum nas mulheres, 6 a 8 vezes mais comum nas mulheres, e existem alguns fatores de risco para essa patologia, como o diabetes é um fator de risco importante, doenças da tireoide, como o hipotireoidismo, a obesidade é um fator de risco importante, e também o alcoolismo é um fator de risco. Essa síndrome, ela é caracterizada por quê? Ela é caracterizada por uma dor na região do punho, principalmente noturna. É caracterizado porque a gente chama de parestesia, que traduzindo, que é a dormência na mão, principalmente nesses 3 dedos que a gente chama no radial, um polegar, um indicador e no terceiro dedo. É muito comum o paciente acordar à noite com a mão dormente, balançar a mão, e também é comum o paciente perder força. O paciente reclama no consultório que ele perde a força de abrir pote, pega a célula, às vezes o celular cai da mão. E existem alguns tratamentos para isso, desde o tratamento cirúrgico como o tratamento conservador, que é sem cirurgia. O tratamento conservador, ele se baseia em quê? Ele se baseia no uso de imobilização, que a gente chama de órtese, principalmente noturna, no auxílio de medicações e também a fisioterapia e a terapia ocupacional para a gente fazer exercícios para deslizamento do nervo. Em alguns casos, nós podemos fazer também auxílio de infiltrações guiadas por ultrassom para alívio desses pacientes. Em casos mais severos, onde o paciente está bastante sintomático, o tratamento cirúrgico é uma possibilidade para a melhora desse paciente. Doutor, e quais são os exames que a pessoa precisa saber para realmente ter certeza que ela está com essa síndrome? Uma excelente pergunta. O diagnóstico da síndrome do túnel do carpo, ela é essencialmente clínico, ou seja, uma boa anamnese, uma boa conversa no consultório, um excelente exame físico. Existem alguns testes que a gente faz no consultório que já ajudam a gente a fazer o diagnóstico. Mas sim, existem alguns exames de imagem que ajudam, que auxiliam a gente nesse diagnóstico. Uma ultrassonografia do punho auxilia nesse diagnóstico, e um exame que a gente chama de eletroneuromiografia também auxilia nesse diagnóstico, para a gente realizar o melhor tratamento para o paciente. E as pessoas também, além desse tratamento que você disse que as pessoas podem fazer, e no caso de operar, como é que é feita essa cirurgia? Ótimo, excelente pergunta. E é uma pergunta frequente no consultório, porque sempre o paciente tem aquele receio, né, do tipo de anestesia, como é que vai ser realizado. Então, Madalena, a cirurgia é realizada com uma anestesia local na região e uma sedação para o paciente ficar tranquilo. Na grande maioria dos casos, na imensa maioria, a gente dá alta para esse paciente no mesmo dia desse paciente, onde na cirurgia é realizado o quê? A descompressão do túnel do carpo, que é a abertura do túnel do carpo para descomprimir o nervinho que está lá, que é o nervo mediano que está apertado. Então, assim, é uma cirurgia que a anestesia é extremamente segura,
o paciente, na sua imensa maioria, consegue ir de alta no mesmo dia para casa e com uma melhora significativa do quadro clínico. Então, operou, vamos falar também do pós-operatório, porque eu acho que todo o sucesso de toda cirurgia vem de como a pessoa vai ter o pós-operatório, né? Se comportar, como se diz. Exatamente. Então, assim, o pós-operatório é muito importante para toda a cirurgia. E na síndrome do túnel do carpo, o que a gente vai fazer de pós-operatório? Nos primeiros dias, sempre é importante aquele repouso para cicatrização adequada dos tecidos, das partes moles da região, e a fisioterapia ou a terapia ocupacional é de extrema importância para esse paciente, para ele voltar o mais breve possível para suas atividades. E agora vamos falar de onde encontrar o Dr. Maurício, que é muito importante, né? A gente falou dessa síndrome, que inclusive a gente também pode até citar aqui o caso da Ana Maria Braga, que é a apresentadora, que fez uma cirurgia da mão esquerda, né, referente a essa síndrome. Então vamos falar depois o endereço para que você, quem quiser procurar o Dr. Maurício Lima, onde pode encontrar. Então, Marilene, eu consulto no Hospital São Domingos. Aqui a gente vai deixar o número do hospital para vocês agendarem consulta, e agora nós estamos em desenvolvimento de um novo projeto, que é o consultório particular, que vai ser chamado Instituto Avivar, que é na Galeria Appiani, na Avenida dos Holandeses, que aproximadamente daqui uns 3 meses vai estar pronto, e vai ser um outro local de atendimento para meus pacientes me procurarem e serem muito bem atendidos. Olha aí, o programa 9 já está aqui se convidando para fazer a inauguração da clínica de Dr. Maurício e mostrar aí para vocês. Alguma consideração final, Dr. Maurício? Eu quero agradecer pelo convite aqui no programa para falar de um tema desse importante, e agradecer a você também. Muito obrigado por tudo e por essa oportunidade. Eu é que agradeço, né, ter aceito o nosso convite para estar falando de um tema tão importante. E vamos deixar também o seu Instagram para que as pessoas possam estar seguindo aí as suas postagens, né, e vendo todos os conteúdos importantes. Ótimo, lá eu deixo muito conteúdo explicativo também de todos os temas da cirurgia da mão. Meu Instagram é Dr. Maurício Lima. E lá, lembrando também, Marilene, lá que tem um link, que você pode clicar no link e conseguir marcar consulta pelo Instagram mesmo, tá bom?